No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre uma consultoria que eu dei ano passado. Eu acredito que muitos aqui tenham empresa ou trabalham para alguma empresa que precisam de geração de leads para que atendam o time comercial. Esse é um cenário bastante comum das empresas, seja para prestação de serviço, consultorias, mentorias, infoprodutos. Então, assim, existe uma infinidade de empresas que vão precisar da geração de demanda para que você, o time comercial, né, de maneira geral, faça o atendimento desses leads e venda e cresça a empresa. E eu quero passar um pouco sobre o racional que eu tive a partir do momento que eu entrei nessa empresa e comecei a prestar essa consultoria. Obviamente, eu vou ocultar toda e qualquer informação que dê para identificar quem é esse cliente, mas eu vou mostrar aqui com dados práticos e real qual que foi o passo a passo e o que foi feito para que de um mês para o outro, basicamente, a gente conseguisse colocar mais de R$ 150 mil de caixa para essa empresa. Então vamos aqui para minha tela. Esse era o cenário desde o ano passado. Então eu peguei aqui 4 meses de dados e o mês de outubro eu já mostro para vocês o que foi feito. Eu comecei a trabalhar aqui no meio de setembro, então tive um período ali onde eu pude começar a analisar essas campanhas e foi um período de transição entre a empresa anterior e eu começar a atuar nesse projeto. E o cenário era esse: a gente tinha uma empresa que já fazia um investimento relativamente alto, mensal, em anúncio aqui no Facebook, gerava aqui 600, 500 leads ali mensalmente. Só que vocês podem notar que ela já vinha em queda, tinha alguns meses, então assim, era um cenário meio preocupante. Só que quando chegou setembro, realmente tudo despencou. Então assim, foi um período bem complicado. Como vocês podem notar aqui também, o custo por MQL, que é basicamente o lead qualificado pelo marketing, né? Então, assim, não adianta a gente só gerar leads em grande volume e não ter uma mínima qualificação ou entender se esse lead está minimamente qualificado. Então, é uma métrica muito importante que a gente sempre analisa. E o custo por MQL estava subindo mês a mês. Então, assim, conforme a gente vai tendo menos MQLs, menos leads qualificados pelo marketing chegando para o time comercial, naturalmente é, a gente tem menos demanda, menos trabalho para o time comercial, eles têm menos oportunidades de vendas. Então, a conversão do time comercial, dado que é um time bem maduro, ela sempre foi bastante constante, ali perto dos 10%. E o ticket médio também ele é bem constante. Então, assim, é uma empresa que ela já é consolidada, ela tem um certo histórico, o ticket ele não varia muito, e a cesta de serviço também não varia muito, então o ticket ele era bem constante. E aqui a gente tem um cenário de receita mês a mês. Então, assim, no mês de junho, 400, aí 300, 340, e o mês de setembro, quando foi basicamente o pior resultado dentro desse período histórico, 287. Então, assim, era bem crítico. E daí o que foi feito? Vou mostrar para vocês qual que foi o meu racional e o que a gente fez aqui para reverter esse cenário. Mas, dando um spoiler já, o cenário de outubro foi esse. Então, de setembro para outubro, sem investir muito a mais do que já tinha sido investido aqui nos meses anteriores, inclusive teve essa abertura para escalar um pouco mais, a gente conseguiu aqui 682 MQLs, o custo por MQL já reduziu em R$ 12, né? Então foi uma redução bem drástica. Com isso aqui a conversão também do comercial, tendo mais oportunidades de trabalhar, mais reuniões ali para fazer e efetivamente fazer essa venda, o resultado histórico aqui de outubro foi 467 mil. E comparando aqui um mês com o outro, né, isso aqui dá mais de R$ 180 mil para a empresa, sem mexer em estrutura comercial, sem contratar mais vendedores, só realmente otimizando a parte do marketing e geração de demandas e gerando mais oportunidades para que esse time pudesse trabalhar. Então, partindo aqui, basicamente para o que foi feito, eu quero tratar principalmente desses 7 tópicos que levaram, né, a gente a melhorar esses resultados de um mês para o outro e entregar esse resultado. Então, o primeiro ponto aqui, o que eu fiz, né? Entrando na empresa, a gente não tinha isso bem estruturado, então, primeiro ponto é organizar os dados que são de Facebook, hoje de outras redes que você trabalha, então muitas vezes tem empresas que trabalham
Facebook, LinkedIn, Facebook e YouTube. Então, assim, você vai ter que pegar essas informações dessas plataformas e organizar isso em algum lugar. Eu recomendo sempre que você, se você não tem um volume gigantesco de informações, pode utilizar o Google Sheets. Ele, se eu não me engano, ele vai suportar até 10 milhões de linhas ou 20 milhões de linhas. Ah, é uma quantidade bem legal de dados ali que você vai conseguir guardar no Google Sheets. Então, assim, é puxar esses dados dessas plataformas. Se vocês tiverem interesse, deixam aqui abaixo, mas eu posso mostrar e gravar um vídeo de como que a gente extrai essas informações, como que organiza isso no Google Sheets de maneira que fique fácil de utilizar. Mas o primeiro ponto é esse: puxa os dados das plataformas de mídia. Segundo ponto, tem que pegar os dados de compradores, então extrai uma base da plataforma que processa o pagamento, puxa esses dados por um arquivo CSV e também coloca no Google Sheets. E a mesma coisa para leads. Então, se você tem um CRM, normalmente empresas maiores elas já vão ter um CRM para organizar, estruturar esses dados, ou pelo menos guardar, né, quem está se cadastrando naturalmente. Então, o primeiro ponto é, a gente junta essas informações, a gente juntou todas essas informações, colocou num lugar só e cruzou tanto quanto que gastou no Facebook, quantas vendas foram geradas por criativos, quantos leads ali tinham por cada criativo, e com isso a gente teve uma informação muito importante. Quem que comprou e da onde que essas pessoas vieram. Por quê? Porque isso é uma informação extremamente valiosa. Se a gente tem 10 criativos diferentes, a gente sabe que tem dois só que estão trazendo esses compradores, não faz sentido eu ficar com 8 criativos ali diferentes que só estão gerando, por exemplo, volume de leads, mas que eles têm uma conversão muito baixa. Então esse é um ponto bem legal, bem importante para vocês sempre olharem ali na hora de otimizar as campanhas, que não adianta só gerar leads, tem que gerar MQLs e compradores. Então, assim, esse é o ponto de extrema importância. E aqui nesse projeto em específico, eu dei muita sorte porque o time, o time anterior, né, a agência anterior, eles utilizavam minimamente UTMs nas campanhas, então assim, a gente conseguia deu para cruzar essas informações dos cadastros, né, no Facebook, porque a gente tinha essas UTMs, então assim, foi muito mais fácil eu conseguir cruzar a informação do lead, de quanto que investiu no Facebook e quanto que efetivamente gerou em leads, e depois, de novo, cruzar essa informação de venda, seja por e-mail, por telefone, por nome, com os leads, deu clareza, né? Então, assim, caso a sua empresa ela não utiliza UTMs ali nas campanhas, é hora de já verificar ali com o seu gestor de tráfego, com a sua agência, seu prestador de serviço, se isso está sendo bem organizado, se você consegue abrir o teu CRM, a sua plataforma de e-mails, entender quantos leads estão vindo por cada campanha. Nesse caso aqui, tinha isso, então facilitou um pouco o trabalho. E depois que a gente entendeu efetivamente quem comprou e quais são os melhores criativos em questão de conversão, o próximo passo natural foi esse, que é a gente pega o criativo que foi campeão, entende por que ele foi campeão, né? Então, eu até tenho um outro vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar na descrição para quem tiver interesse, mas como que eu consigo testar criativos de forma inteligente. Então, aqui esse é um cenário que se aplica muito do que eu passei nesse outro vídeo, que é, pega o vídeo que foi o criativo que foi campeão, né, que trouxe mais vendas, não necessariamente só leads, e faz variações. Aí seja mudando o layout do criativo, mudando as cores do criativo, fazendo esse criativo em vídeo, em carrossel. Então foi esse processo. A gente demandou para o time, né, de produção aqui, o time criativo, para que eles fizessem mais materiais, desdobrassem esses criativos que eles já estavam validados, que eles já trouxeram um volume relativamente alto de vendas, e a gente conseguiu mais variações disso. Então aqui a gente mata essa próxima etapa, né, que é cruzar as informações, entender de onde esses leads vieram, e a próxima etapa, em paralelo, né, com o que foi feito aqui desse desdobramento de criativos, foi esse processo aqui de traqueamento avançado, que ele é extremamente importante para o Facebook, ainda mais aqui em 2026. 2025 já era importante, 2024 já era importante, mas esse ano e nos próximos eles vão ser mais importantes ainda, que é, não adianta a gente trabalhar no escuro. Então, assim, se você só pegar, instalar o teu pixel ali no site, mas não devolver para o Facebook informações sobre o usuário, você vai estar extremamente limitado. Então, o que foi feito?
O cenário é basicamente esse. A gente tem o Facebook, ele vai mostrar um criativo. Essa pessoa ela vai muitas vezes sair do Facebook, vai para uma landing page, vai para um formulário, e ele vai deixar as informações, seja nome, e-mail, telefone, e daí, no caso aqui, como a gente trabalha com um formulário um pouco mais extenso, tem informações extras que nos ajudam nessa qualificação do tal do MQL, né, que é o lead qualificado pelo marketing. Então, baseado nessas perguntas que o lead responde, basicamente tem dois cenários. O primeiro, ele vai se cadastrar e ele vai ser um lead comum, ele vai gerar uma quantidade grande, e tem um cenário 2, que ele é um lead mais qualificado do que um lead geral. Então, a gente faz esse processo. A pessoa estava no Facebook, via o criativo, ia para o formulário, se cadastrava. Caso ele fosse um MQL, a gente devolvia essas informações para o Facebook através da page conversões. Então, isso aqui é um traqueamento mais avançado. Você vai precisar de um volume maior de leads, mas assim, faz muita diferença realmente para o teu marketing. E foi isso, eu acho que talvez que ajudou tanto a gente conseguir um resultado tão exponencial de um mês para o outro. E daí, caso o lead ele não seja um MQL, a gente nem devolve essa informação para o Facebook, né? Que não faz muito sentido a gente otimizar as campanhas somente para lead. Faz muito mais sentido a gente otimizar as campanhas para o lead qualificado, né? Para esse tal de MQL. Uma vez que foi feito essa parte aqui dos criativos, com o time de criativo, com o time ali de designers, e a gente organizou toda essa parte do traqueamento, aí o processo foi simplesmente a gente começar a otimizar as campanhas para os criativos que estavam funcionando. E um outro ponto importante é a parte da simplificação das campanhas. Então, assim, a agência anterior, eles estavam com várias campanhas segmentadas. Então, como vocês conseguem ver aqui, o custo por MQL ele não é um custo por MQL muito barato. Então, assim, muitas vezes se você quebrar a tua campanha em muitas segmentações, vários conjuntos de anúncios, várias campanhas diferentes, você vai ter um resultado pior, porque o Meta, a inteligência do Meta, o machine learning do Meta, do Google, de maneira geral, eles vão aprender mais conforme você tenha mais conversões, conforme eles recebam mais conversões. Então, assim, é muito importante que você simplifique suas campanhas, deixe elas menos segmentadas, menos pulverizadas, mas que você devolva essa informação para o Meta. Então, muitas vezes é melhor você ter uma ou duas campanhas com um orçamento maior, que tem essas informações mais avançadas através da API de conversões, do que você ter 10 campanhas diferentes com vários conjuntos de anúncios. Então, esse foi um processo que foi feito em paralelo, traqueamento avançado, ajuste de criativos e novas variações e novas variantes e ângulos de comunicação e a simplificação das campanhas. Tudo isso aqui, então, em paralelo e analisando todos esses dados e organizando todas essas informações, foi basicamente o que permitiu que de um mês para o outro, sem investir muito mais em anúncios, fosse adicionado aqui para o caixa da empresa quase 180 mil reais, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse processo de como que otimiza as campanhas, de como que, não otimiza as campanhas, né, de maneira geral, mas como que você otimiza esse cenário. De novo, não adianta mais você só gerar um volume grande de leads sem que você qualifique esse lead antes ou que você devolva essas informações para o Facebook. Se você tem algum problema parecido na sua empresa, ou se você tem interesse em aprender sobre isso, ou você quer uma consultoria ou um trabalho, eu vou deixar algumas informações aqui na descrição, podem entrar em contato. E no mais, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, eu vou soltar outros vídeos parecidos com esse nos próximos dias, sobre marketing, growth e dados e como que vocês conseguem pegar mais dinheiro do seu investimento em mídia, beleza? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.